Se tem uma coisa que eu percebi é que no vídeo lá de contando, né, a história de Five Nights at Freddy's, lá em 1985, né, lá na primeira parte, eu percebi que eu não expliquei muito bem o MCI. Por conta disso, eu estou fazendo aqui um vídeo para poder explicar o MCI. Então sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de explicando o MCI. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos. Para começar, então, vamos saber aqui, né, os personagens aqui dessa história. Vamos começar então pelos personagens mais inúteis disso tudo. A polícia. A polícia são os personagens mais inúteis. Agora nós estamos aqui para outros dois, que são William Afton e o Spring Bonnie. Esses dois até que são bem importantinhos. Porém, mais importante do que eles, tem as 5 crianças. Suzy, Jeremy, Gabriel, Cassidy e Friends. Essas são as 5 crianças bem importantes. Então, bem, também temos um outro personagem que não vai ser tão relevante assim pra história, mas na verdade é bem relevante sim. Só que ele não vai ser muito bem contado, né? A Puppet. Então, vamos nessa começar o vídeo. O MCI, ou Missing Children Incident, foi um dos eventos mais importantes para a história de FNAF, porque sem ele nunca teríamos os animatronics possuídos por almas de crianças. Bem, já estamos então que entender que já faz 2 anos desde a morte da Charlotte. Opa, 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 opa. Quem foi dessa vez? Mas no filme de FNAF, a Charlotte morreu em 1982. Então, já que o MCU acontece em 1985, então tecnicamente se passou 3 anos. Olha aqui. Por favor, gente. O filme só adaptou isso, tá bom? Não levem isso a sério, ok? Porque o filme somente adaptou, ok? O filme não se passa no mesmo universo que os jogos. Então, continuando, o MCU, Missing Children Incident, aconteceu em 1985, como o próprio carinha que eu taquei pela janela disse. E aí, ele ocorreu por conta de desaparecimento de 5 crianças. Então, agora está na hora de contar essa história. Vamos começar então pela Suzy. Suzy é a alma que está lá na Tica. No entanto, ela sempre ia lá para Freddy Fazbear jogar o seu joguinho preferido, o Fruit Mazing. Mas aconteceu que em um dia, quando ela estava lá jogando, o seu cachorro tinha sido atropelado, tanto que você jogando o Fruit Mazing pela 3ª vez, o tempo tá acabando lá, né? Você consegue ouvir barulho de buzina, assim como uma espécie de gato ou cachorro, sei lá, morto. E ainda aparece um coelho amarelo no final dizendo: ele não está realmente morto, ele está bem aqui, me siga. A Suzy, ela também tinha, no caso a Suzy, ela tinha seus amigos, que eles também a gente vai ver neste exato momento. Agora vamos para Jeremy. Como eu disse, FNAF gosta de reutilizar nomes, tanto que tem 3 Jeremys nessa franquia. Esse Jeremy que tá aparecendo nesse vídeo, o que trabalha lá em 1987 na pizzaria do FNAF 2, e também o beta testa do Help Wanted. Mas enfim, continuando aqui, o Jeremy,
ele tava lá curtindo, mas ele acabou sendo abandonado pelos pais. Pois é, né? Isso é contado no Security Breach, com um robô lá, um staffbot que conta histórias. Ele contou a história de um menino chamado Jeremy, que foi abandonado pelos pais na pizzaria, em 85, né? Então, nós não sabemos, né, o que o William Afton falou pra ele, né, pra ele poder segui-lo, mas eu tenho a teoria que ele disse o seguinte: seus pais se arrependeram. Eles estão lá numa sala te esperando. Me siga. Eu tenho a teoria de que ele disse isso. Agora vamos para outros três, que dessa vez esses três aí estão interligados. Vamos agora então para Gabriel, Fritz e Cassidy. Bem, esses três no caso, Gabriel é a alma lá no Fred, Fritz é a alma do Foxy e Cassidy é a alma do Fredbear, no caso, Godefred. Então, esses três estavam lá só curtindo e brincando tudo de boaça. Esse grupo de 5 amigos aí, eles eram realmente bem amigos. Até que chegou um dia, mais especificamente, 26 de julho de 1985, à noite, na pizzaria Fred Fazbear, um homem de roxo entre algumas aspas, né, porque ele tava dentro de uma fantasia. Ele colocou uma fantasia de mascote para poder ter a confiança das 5 crianças. As 5 crianças tinham ido com ele para poder, né, se divertir lá, né, e tudo mais, e reencontrar seus pais e reencontrar seu cachorro. Pesei o clima. Então, aí, ele puxa uma faca e com essa faca, então, ele mata a Suzy, será a primeira. Depois, ele mata os outros. E também ainda tem uma teoria que o Jeremy lutou contra o William Afton. Provavelmente essa pessoa tava à noite, sem internet, jogando o joguinho do dinossauro do Google. E pensou nisso, porque... Meu Deus do céu, cara. O que essa pessoa tá vindo na cabeça pra criar essa teoria? Porque, tipo, não faz o menor sentido. O Jeremy é uma criança. O William Afton era um adulto, armado. E se não fosse só isso, ele ainda tava dentro de um traje animatrônico de 1,90 de altura, mais ou menos. Ou seja, como é que o Jeremy vai ter lutado contra esse bicho? Se ele desse um soco no Springbone, ele teria quebrado a mão. Essa teoria não faz o menor sentido. Então, todos foram mortos. O William Afton sabia que a polícia iria procurar em cada canto, iria revirar a Freddy's. Mas ele sabia que não iria procurar em um lugar. Porque por que alguém iria procurar lá? Dentro dos animatronics. Gabriel foi para o Fred. Jeremy foi para o Bonnie. Suzy foi para a Chica. Fritz foi para o Foxy. E Cassidy foi para o Golden Fred. No caso era Fredbear, aí virou o Golden Fred. Então, a Puppet encontra essas almas vagando por aí. Então, ela entrega. Então, no caso, ela coloca essas almas dentro dos animatrônicos para que as crianças tivessem um corpo para poder se vingar do homem que matou elas. Cassidy sendo a alma mais vingativa do grupo. Tanto que foi ela que fez uma prisão eterna pro William Afton. A Ultimate Custom Night.
Então, essas 5 crianças ficaram nesses corpos por aproximadamente 8 anos. Então, eles ficaram buscando o homem que fez isso com elas. Elas mataram um monte de gente, pensando que era o homem que fez aquilo com elas. Mas na verdade, não era. Elas chegaram a matar até mesmo o Funny Guy. Até que chegamos em 1993. William Afton voltou para aquela pizzaria e destruiu animatrônico por animatrônico. Fred, Bonnie, Chica, Fox, todos destruídos. Uma alma sentou, chegou até aquele local e percebeu tudo. Foi até a safe room, lá encontrou as outras 4 almas que William Afton tinha matado. Lá então, ele logo percebeu. Que estava cercado. Ele estava apavorado. Até que ele viu um traje Spring Bonnie. Meu Deus, socorro. Peraí, aquele ali meu traje. Ai, sim. Falhou. Você vai pagar por todos os seus crimes. Eu? Lá dentro, então, William Afton morre. E assim, então, ele virou um animatrônico. Seu corpo ficou preso dentro daquele animatrônico, assim como os corpos das crianças ficaram presos nos animatrônicos, assim como também as almas delas. Finalmente, o homem que tinha feito isso com elas, finalmente morto. Mas não podemos nos esquecer também, né? No caso agora aqui é meio que um entre parênteses, ok? Então, aqui nós não podemos nos esquecer que o William Afton também matou mais 5 crianças enquanto trabalhava na pizzaria do FNAF 2 como Dave Miller. Ele pegou o traje de Fredbear / Godefred. Opa! Como é que ele vestiu aquele traje sendo que já tava com o corpo da Cassidy? Ai, meu pequeno gafanhoto. Isso tá explicado num livro da Fazbear Frights. Eu vou estar colocando aí que, se eu não me engano, é New Kid. Eu não lembro agora, mas vai estar aparecendo aí qual que é, tá bom? Então, lá diz, né, que os corpos das crianças ficam aparecendo e sumindo, mas as almas não saem. O corpo que desaparece depois aparece. Por isso, então, que ele conseguiu colocar aquele traje e passar a faca em mais 5 crianças, e essas 5 crianças viraram as almas dos toys. Epa! O que foi agora? Os toys não têm almas e... Ai. Você quer um vídeo pra poder explicar que isso é mentira? Eu quero um vídeo pra explicar que isso é verdade. Eu vou fazer um vídeo que explica que isso não é mentira. Então, até o próximo vídeo, que é que os toys sim têm almas. Tchau.